Será que Deus é real? Ou será que ele é um delírio? Andam dizendo por aí que Deus é um delírio, uma ilusão, um sonho delirante de uma noite de verão. Será? Será que estamos iludidos? Tem psicólogo por aí que diz que Deus é uma invenção dos homens. Inventamos Deus, porque nós precisávamos de um pai querido que nos amasse, cuidasse de nós. Então Deus é uma invenção humana. Olha só. Mas será que então todo mundo resolveu inventar Deus? Porque não tem um povo sequer que seja ateu, sabia? Outro dia encontraram uma tribo, foram avaliar direitinho, falaram, ora não, ela é ateia. Mas, estudando um pouco mais, não, eles também criam em Deus. Então será que essa crença é realmente uma crença racional ou algo que surgiu pela necessidade humana e se espalhou então por todos os povos, nações, a percepção de que haveria um Deus? Toda criança crê em Deus. Douglas X escreveu um livro, chama Undeniable, a gente está traduzindo para o português, Inegável, acho que será o título, que mostra que toda criança crê em Deus. Várias e várias pesquisas que foram feitas ao redor do mundo com crianças, e crianças todas responderam, crê em Deus? Sim, crê em Deus, porque criança é sincera. Ateu, na realidade, olha, não sei se tem alguém aqui que se declara ateu, mas se você se declara ateu, eu não creio em você. Desculpa aí, ateu não existe. Todos nós sabemos que há um Deus. A gente nega, faz de conta que, cancela. Negacionista é o que fala que Deus não existe. Nós cancelamos Deus. A gente cancela tanto que a gente passa até a acreditar que não acredita. Mas é só o avião começar a cair. Todo mundo se converte. Eu tenho um amigo que estava no avião que, no meio do Atlântico, teve uma pane elétrica, era da Latam, tinha saído de São Paulo para Londres, no meio do voo, acaba toda a energia, só fica na bateria, e o piloto, em comunicação com a torre, fala, olha, estamos sem energia, só na bateria, fiz os cálculos, não devo chegar, mas tentarei pousar em Belo Horizonte, Confins. Só que ele esqueceu que ele tinha aberto também o microfone para todo mundo na cabine. É Luiz Fernando da Waters, a Linda conhece, com a família, ele estava com a esposa e a filha, estavam visitando o filho que morava em Londres. Aí eu falei, Luiz Fernando, o que aconteceu? Conversão ampla, geral e restrita, Marcos. Todo mundo se tornou crente. Era rezando, orando, sabe? Não tinha um ateu lá, Luiz. Ele falou, não, olha, não vou orar, não vou rezar, porque eu sou ateu. Gente, não tinha nenhum. Absolutamente nenhum. E essa questão é muito importante. Será que... por que criança crê em Deus? Porque criança é sincera, né? Ela observa as coisas ao seu redor, ela é uma pequena cientista, todas as crianças são, todos nós somos cientistas. Desde que nascemos, começamos a investigar o mundo ao nosso redor. Uns se tornam profissionais depois, cientistas profissionais, mas cientista todo mundo é, amador pelo menos. E ao investigar o universo e a vida, a gente pergunta para o nosso pai, pai, quem fez tudo isso? Você sabe que foi alguém, você só quer saber quem foi. Você não pergunta o quê? Pai, será que uma grande explosão fez tudo isso? Que é isso? De jeito nenhum. A Bíblia diz que os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder, sua divindade, seriam vistos claramente. Os atributos invisíveis seriam vistos claramente em tudo que Ele criou, no universo, na terra e na vida. Então as crianças creem em Deus porque Deus é óbvio demais. Mas tem gente que duvida. Tem gente que diz que a gente está aqui perdendo o nosso tempo. Deveríamos estar assistindo... O que passa de domingo à noite?
Fantástico? Nossa, não. Ainda bom, acho que é melhor, mesmo Deus não existindo, é melhor estar na igreja, né? Do que assistir o Fantástico. O que é isso? Olha só, será que estamos perdendo nosso tempo, gente? Então essa é a minha intenção aqui nesses 40, 50 minutos que o pastor Tiago me deu. Depois vamos responder algumas perguntas, né, pastor? Falar sobre a existência de Deus. Será que ele existe? Olha, se ele existe, por que essa questão é extremamente importante? Que a existência ou não de Deus define quem somos. Se Deus existe, muito provavelmente eu fui criado por ele. Eu sou seu filho. Talvez perdi a condição de filho, mas eu posso recuperá-la em Cristo. Então, se Deus existe, eu sou feito por ele, sou criatura dele, eu posso recuperar em Cristo a condição de filho. Ele é o dono do mundo e eu serei filho do dono. Olha que coisa sensacional. É melhor do... O que você preferiria? Ser dono do mundo ou filho do dono? Eu quero ser filho do dono. Sabe por quê? Porque você só desfruta todas as riquezas do seu pai. É o pai que cuida, né? E a gente desfruta. Olha só, que coisa boa. Então, se há um Deus, provavelmente eu sou seu filho. Eu fui criado à sua imagem e semelhança. Deus se importa comigo, ele mandou seu filho morrer por mim na cruz. Se há um Deus, há um futuro, há uma eternidade, há uma Jerusalém celestial. Eu andarei com Cristo em ruas de ouro, com o Mestre Jesus. Olha só, agora, se não há um Deus, o que acontece? Somos amebas evoluídas. Produtos acidentais de um cosmos que não quis nos fazer, mas de repente, bum, aparecemos. Naquela sopa ácida, escaldante, venenosa, há bilhões de anos atrás, lenta, gradual e sucessivamente, fomos evoluindo de uma ameba. Somos amebas evoluídas, somos um acidente cósmico e o nosso destino final é a aniquilação. Se a gente ficar muito tempo na Terra, uma outra espécie talvez supere o homem e a gente passe a ser seus servos. Olha só, os chimpanzés podem tomar conta, né? Assistiu o Planeta dos Macacos? É isso. Olha como é que a existência ou não de Deus faz toda a diferença. E a gente precisa discutir essa questão, não é? Tem uma outra interpretação é que diz que Deus existe sim, mas Deus guiou a evolução, Deus usou a evolução, nós somos de fato parentes de chimpanzés, mas essa opção é tão desastrosa, tão sem sentido, que eu nem discutirei, tá? Olha, eu não gosto do evolucionismo, eu detesto o evolucionismo teísta. É uma posição totalmente desastrada, é péssima ciência. Há coisas que para Deus, Deus não gosta, tem uma que ele abomina, né? Tem coisas que eu não gosto, tem uma que eu abomino, o evolucionismo teísta. É péssima ciência com péssima filosofia, com péssima teologia. Tentar colocar Deus para guiar a evolução. Então essa hipótese eu não considerarei na minha palestra, de tão desastrada que ela é. Eu já fui 40 anos evolucionista teísta, tá bom, irmãos? Mas hoje eu percebo quanto engano, desastre e prejuízos que essa posição oferece. É melhor você ser ateu do que você ser evolucionista teísta, minha opinião. Pelo menos você está confrontado todo dia com o seu ateísmo. No evolucionismo teísta você parece que está de boa e contribuindo para o fracasso da igreja. É terrível. Então não vou considerar essa posição aí, viu, gente? Tá bom? Olha, se Deus existe ou se Deus não existe, temos dois modelos para a nossa existência. E esses dois modelos estão representados aí, muito bem representados, super bem esquematizados, porque fui eu que fiz esses esquemas aí, tá vendo? E olha só, se Deus não existe, o que acontece? Há 13,8 bilhões de anos, o que formou o universo? O nada. O são nada. O que ele tinha para formar o universo? Ele não tinha nada.
O São Nada, há 13,8 bilhões de anos, pegou o nada, e o que ele queria fazer com esse nada? Nada, porque o nada não quer fazer nada. Então ele pega o nada para nada por nada, e do nada, bum, cria uma nuvem gasosa em expansão, que em 13,8 bilhões de anos forma o universo. Nesse universo forma um planeta, o planeta Terra. Nessa Terra surge uma sopa ácida, escaldante e venenosa. Nasce a nossa tataravó, que evolui 3,8 bilhões de anos, até dar em nós, passando pelo chimpa, que seria nossos parentes, o chimpa nosso humano. E seríamos então amebas evoluídas. Então, se Deus não existe, é nesse modelo que você tem que acreditar. Você só tem duas opções. Hoje, por mais que a gente tenha pensado sobre a nossa existência ao longo de toda a existência da humanidade, a gente só conseguiu chegar nesses dois modelos. Ou foi o nada que pegou o nada para nada e pum, do nada fez o tudo, naquela nuvem gasosa de expansão, ao longo de bilhões de anos que foi se estruturando em galáxias, estrelas, planetas, até chegar em você. Essa é a opção do ateísmo, do naturalismo, ou um grande Deus, pelo poder único e exclusivo da sua palavra, bum, chamou a existência o universo, chamou a existência a vida. É o modelo B, que eu costumo chamar de modelo Adalto Lourenço, tá bom? Então nós temos dois modelos, o modelo do São Nada e o modelo do Adalto Lourenço. Ah, mas professor, pode ser que Deus guiou a evolução, pode ser que o Big Bang, eu não estou considerando essa possibilidade de tão desastrada que ela é, tá bom? Já falei para vocês, não considerarei o evolucionismo teísta, porque é uma posição que não é digna de ser considerada. Irmão, ser evolucionista teísta, cai fora o mais rápido possível. Você não só não contribui, como você atrapalha. Eu atrapalhei por 40 anos. Eu fui um estorvo para a fé por 40 anos, sendo evolucionista teísta. A gente tem que relativizar a palavra de Deus, tem que dizer que ela é alegoria, tem que dizer que Deus guiou a evolução, você destrói os atributos de Deus, você joga os jovens para o ateísmo, porque as estatísticas mostram que todo crente que se torna um evolucionista teísta, o próximo passo é se tornar ateu. Deus me livrou desse próximo passo, tá bom? Então nós vamos considerar só esses dois modelos. Qual desses dois modelos estaria certo? Olha, no segundo modelo, um grande Deus, atemporal e imaterial, todo-poderoso, chama o universo à existência pelo poder único e exclusivo da sua palavra. Ele diz e acha, pum, ouve. E esse universo está por aí há 6.000 anos. Então houve um Big Bang? Houve no segundo modelo, claro, o Big Bang de Deus. Tem gente que fala que eu não acredito no Big Bang, que o Marcos fala mal do Big Bang. É uma mentira. Eu acredito no Big Bang de Deus, né, pastor Tiago? Como é que foi o Big Bang de Deus, gente? Deus diz, haja universo e bang. O universo foi feito, e esse bang foi bem big. Esse é o Big Bang de Deus. E o universo está aí há 6.000 anos, não teve nem sequer tempo de envelhecer. Ele é jovem. Numa escala cosmológica, o universo de 6.000 anos é um bebê. Qual dos dois estaria certo? Bom, não sei se vocês conhecem esse livro. Richard Dawkins escreveu esse livro, é um best-seller até hoje, vende milhares e milhares e milhares de cópias. Richard Dawkins esteve no Brasil para falar, fez várias palestras sobre esse livro, Deus um Delírio. As palestras em São Paulo, 20, 30 mil pessoas. Na época, ele cobrou R$450, 30 mil pessoas. Fiquei pensando, né? Puxa, falar mal de Deus dá dinheiro, viu, gente? Falar bem não dá, não. Olha só, Deus um Delírio. Esse livro correu o mundo, correu a academia. Meus colegas da academia, quando o Richard Dawkins lançou esse livro, falaram, olha, Marcos, está aqui o livro. Esse Deus que você anda apregoando por aí é um delírio, é uma ilusão, ele não existe. Richard Dawkins escreveu esse livro. Aí você vai ler o livro do Richard Dawkins,
o que que nós vemos ali? Uma premissa totalmente inconsistente de filosofia e lógica. A premissa principal do livro do Richard Dawkins é aquela: tudo que existe passou a existir. Então, quem criou Deus? Não sei se vocês já perceberam nos debates, nos embates, essa é a grande premissa dos ateus para combater a hipótese de Deus. Tudo que existe passou a existir. Então, quem criou Deus? E eles dizem que se nós apelarmos para Deus para explicar o universo, para explicarmos a vida, para explicarmos a Terra, tornamos a nossa explicação um problema ainda maior do que o problema que nós estamos querendo resolver com essa explicação. Porque a explicação Deus se torna um problema ainda maior, porque agora nós temos que explicar quem criou Deus. Você lê o livro do Richard Dawkins inteirinho, a tese é essa: tudo que existe, tudo que existe passou a existir. Tudo que existe passou a existir. Não temos nada atemporal, não temos nada eterno. Tudo que existe passou a existir. Então quem criou Deus? O Richard Dawkins chega ao ponto de dizer assim: se não quiser ler o livro inteiro, leia esse capítulo. Se não quiser ler o capítulo inteiro, leia essa página. Se não quiser ler a página inteira, leia esse parágrafo. Você vai ler o parágrafo, está resumindo, está lá resumida a grande crítica de Richard Dawkins sobre Deus. Quem criou Deus? A gente não consegue explicar. Se não conseguimos explicar quem criou Deus, a explicação que estamos tentando usar para explicar o universo, a vida e a Terra se torna um problema ainda maior do que o problema que a gente está tentando resolver com essa explicação. Então Deus não é uma boa opção, Deus é um delírio, Deus é uma ilusão, que não dá para explicar quem criou Deus. E aí, gente, o que vocês acham? Esse é um best-seller. Essa é uma crítica que a gente enfrenta nos debates. Pirula, outro dia, no debate do século, o que ele falou? Acredito que tudo que existe passou a existir. E eu não creio em Deus porque quem criou Deus? Eu acho que tudo que existe passou a existir até a primeira causa, não causada. Um absurdo de lógica. Essa é a grande premissa dos ateus, essa é a grande questão que eles levantam. Se tudo que existe passou a existir, quem criou Deus? Como nós não conseguimos explicar quem criou Deus, a existência de Deus passa a ser questionada. E a sua existência não é uma boa explicação. No livro do Richard Dawkins, ele pergunta o seguinte: olha, se tem um Deus, quem criou Deus? Aí alguém pode dizer assim: quem criou Deus foi o superdeus. Claro, não foi? Mas aí chega num problema ainda maior. Quem criou o superdeus? É o megadeus. Quem criou o megadeus? Foi o hiper, mega, super, maior de todos os deuses. E ele diz: olha, chegamos numa sequência infinita de deuses, que nunca acaba. E a gente vai tornando o nosso problema cada vez mais complexo, mais complicado, porque a gente vai ter que explicar cada vez deuses mais poderosos, mais complexos. Quem criou Deus? Mas será que essa é uma pergunta que se faça? Gente, a pergunta de quem criou Deus, ela é filosoficamente infantil, pueril. Ela nunca deveria ser feita. Uma vez eu estava na Universidade Presbiteriana Mackenzie falando sobre o design inteligente. Aí chegou um professor de filosofia, eu sabia que era professor de filosofia, e ele chegou para mim e falou: Marcos, tudo bem, tudo isso que você falou aponta para Deus? Mas você está apelando para Deus para resolver os problemas todos sobre a nossa existência, mas você sabe que quando você apela para Deus, você chega num problema maior, porque, professor, quem criou Deus? Aí, eu lembro que o Enésio Almeida Filho, presidente da Sociedade Brasileira do Design Inteligente, estava sentadinho ali, aí eu comecei e falei: professor, o senhor é filósofo. Isso eu deveria saber, professor, que essa questão já foi discutida pelos grandes filósofos, os filósofos gregos, Aristóteles, Platão.
E eles já chegaram à conclusão que nem tudo que existe passou a existir. Na realidade, se algo existe, nós temos que absolutamente, inquestionavelmente, obrigatoriamente admitir que alguma coisa não causada que sempre existiu, atemporal, deu início a todas as coisas. A primeira causa não causada, professor, Deus é a primeira causa não causada. E não se pergunta qual é a causa da primeira causa não causada, professor. E aí o Enésio Almeida Filho, eu lembro que ele fazia, calma, Marcos, calma, calma. Mas eu fui com os 2 pés para cima dele. Não se faz essa pergunta, gente. Ela é infantil. Ela é tola. Perguntar quem criou Deus é perguntar qual é a cor do escuro. Ou qual é a voz, o ruído do silêncio. E eu vou explicar para vocês porque Deus é a primeira causa não causada. Nem tudo que existe sempre existiu. Se tudo que existe passou a existir, o que nós temos no universo? Olha lá, aquele lá é você, certo? Você é o último efeito de uma sequência de causas e efeitos. Se tudo que existe passou a existir, nós teríamos que admitir que nós somos o último efeito de uma sequência de causas e efeitos infinita. Uma sequência infinita, porque tudo que existe passou a existir. É como se você pensasse que cada um desses dominós, cada dominó que caiu, teve um outro que o derrubou. Infinitamente. Mas será que essa é uma conclusão lógica? A existência de uma sequência infinita de causas e efeitos? Absolutamente não. Eu vou mostrar para vocês mais à frente como que essa suposição de uma sequência infinita de causas e efeitos é totalmente ilógica e irracional. Por quê? Porque para estarmos observando o último efeito, se essa sequência fosse infinita, quanto tempo teria passado para que esse último efeito pudesse estar sendo observado? Um tempo infinito. Agora, tempos infinitos, por princípio e definição, não existe, não são acessíveis. Quantos eventos, quantos dominós teriam que ter caído nessa sequência para a gente estar vendo o último dominó cair? Você. Um número infinito de eventos. Números infinitos de eventos, por princípio e definição, não podem ser acessados. Sequências infinitas de causas e efeitos nunca seriam observadas. Porque você precisaria de um tempo infinito, de um número infinito de eventos para estar observando o último efeito. Os filósofos gregos já se sentaram, já discutiram essa questão de sequências infinitas de causas e efeitos e chegaram à conclusão que não, uma primeira causa não causada deu início às sequências de causas e efeitos que vemos por aí. Essas sequências não poderiam ser infinitas. Uma primeira causa não causada deu início a todas as coisas. Bem legal, não é? Como é que nós chegamos nessa primeira causa? Há vários argumentos que foram construídos na filosofia e na lógica para defender a hipótese de Deus. E um desses argumentos é o argumento cosmológico, também conhecido como o argumento da primeira causa. É um raciocínio filosófico, lógico, pelo qual concluímos indesculpavelmente que a causa primeira do universo foi um ser supremo e incondicionado, não causado. Um ser atemporal, imaterial e todo-poderoso, identificado como Deus. Então esse é o argumento que eu quero discutir com vocês hoje, em detalhes. Como que nós, pela lógica, chegamos à conclusão da necessidade imperiosa de uma primeira causa não causada com essas características que apontam para Deus? Há várias versões desse argumento cosmológico por aí, vocês podem ver a versão de Platão, Aristóteles, Tomás de Aquino. Como é que fala o nome desse cara mesmo? Esqueci. Isso. Richard Swinburne e William Craig. Mas eu vou apresentar para vocês hoje a melhor versão desse argumento. É a versão à la Eberlin, tá bom? Vamos discutir esse argumento cosmológico. Como é que a gente chega à conclusão de que há um Deus? Um Deus imaterial que deu início a todas as coisas.
Olha, premissa número 1. Os filósofos gregos já se sentaram e já fizeram essa discussão que eu quero fazer junto com vocês hoje, na versão expandida desse argumento que eu preparei. Olha, coisas existem, certo? Todo mundo pode admitir que coisas existem? Talvez a gente viva num grande Big Brother, certo? Tudo é uma ilusão. Na realidade, nada é real. Mas a probabilidade maior é que, de fato, existimos. Penso, logo, existo. Vamos considerar que coisas existem, certo? Dá um beliscão aí, irmão. Você existe? Eu acho que todos nós existimos. Então, a premissa número 1, coisas existem. Se essas coisas existem, tudo que existe ou passou a existir é um efeito com uma causa ou sempre existiu. Você sempre existiu? Obviamente você sabe que não. Tem foto do seu nascimento. Seu pai e sua mãe e tudo mais, segurando você no colo. Você não lembra do passado, você sabe que passou a existir. Então, olha, o que nós temos que admitir? Se alguma coisa existe, há duas possibilidades para ela. Ou ela passou a existir, é um efeito com causa, ou ela sempre existiu. Ela é atemporal, sem causa. Atemporal, ela está fora do tempo. Ser eterno é assim, eu sempre viverei daqui para frente, mas eu não estou falando nada do passado. Atemporal, você sempre existiu, no passado, no presente e no futuro. Você não teve início, você não terá um fim. Então você pode considerar para tudo que existe essas duas possibilidades. Passou a existir ou sempre existiu. Premissa número 3. Tudo que passou a existir teve uma causa. Concorda? Se algo passou a existir, algo causou a sua existência. Por quê? Os filósofos gregos já se sentaram e chegaram à conclusão que o nada cria. Concorda com isso? Gente, o nada pode criar alguma coisa? O que seria o nada? Pensa do que seria o nada. O nada é nada. O nada não tem um corpo físico, não tem energia, não tem matéria. O nada não se revela ao longo do tempo. É uma absoluta ausência de tudo. O nada é a absoluta ausência de tudo. Os filósofos gregos já se sentaram e disseram, nada cria. Portanto, se algo passou a existir, ele teve uma causa. E a gente tem que estar atrás dessa causa. Premissa número 4. Se a causa identificada de um efeito não for atemporal, ela também passou a existir. Portanto, tanto o efeito como a sua causa fazem parte de uma sequência de causas e efeitos. Olha lá aquele bebezinho é você, tá bom? Você sempre existiu? Não, você foi causado pelo seu pai. Agora, seu pai sempre existiu? Não, foi causado pelo seu avô. Seu avô foi causado pelo seu bisavô, tataravô. E nós vamos regredindo essa sequência até chegarmos ao infinito ou uma primeira causa não causada. Se seu pai não foi eterno, ele também foi causado. Se seu bisavô não foi eterno, ele também foi causado. E assim nós vamos, nessa sequência. Temos sequências de causas e efeitos no universo. Premissa número 5. Toda causa de um efeito precisa ser necessária e suficiente para causá-lo. Concordam? Olha, suponha que você está sentado e ao longe você vê uma explosão atômica. E alguém fala, o que foi aquilo? Foi uma bombinha de São João. Você acreditaria? A causa é insuficiente para ter causado aquele efeito, certo? Eu brinco, olha, você chega em casa com uma Porsche, né? Maravilhosa, 0 km e tal. Chega para a esposa fala, da onde você conseguiu isso? Comprei, com meu cartão de crédito. Ela fala assim, seu cartão de crédito, meu querido, não é uma causa suficiente para comprar Porsche, não é? A causa precisa ser necessária e suficiente para causá-lo. Esse é um princípio filosófico muito importante. Premissa número 6. Toda causa precisa ser maior do que o seu efeito. Ela precisa ser suficiente para causá-la. Bombinhas não causam explosões atômicas. E toda causa precisa ser maior do que o seu efeito. Eu lembro de uma reação química que a gente diz que
Nunca um produto pode ser maior do que os seus reagentes. Não dá para começar com A e B e ter o quê? C, D, F, G, H, você vai ver as massas dos produtos é maior do que o dos reagentes. Você vai ver a complexidade dos produtos é maior do que os reagentes. Impossível. A gente sabe que toda causa precisa ser maior do que o seu efeito. Premissa número 7. Quais são as causas que a gente pode apelar para tudo que existe? Alguém poderia pensar, são muitas, não são, são apenas 2. Sabia? Para tudo que existe, a gente só pode apelar filosoficamente, racionalmente, logicamente, para 2 causas apenas. Ou forças naturais ou ação inteligente. Eu brinco, suponha que você saiu de casa, quando você voltar na sua casa, a porta que você tinha fechado está aberta. O que é que você vai pensar? Opa! Será que alguém entrou aqui? Uma ação inteligente? Mas você pensa assim, não, pode ser que deu um terremoto, ou uma ventania muito forte, bateu na porta e abriu. Aí você entra, chega na cozinha, a geladeira também está aberta. Você fala, opa, que ventania forte, abriu a geladeira também. Nossa, o terremoto foi realmente violento. Aí você vê que aquela geleia que você acabou de preparar está agora sobre a mesa, passada no pão, e o pão está mordido. Você fala, epa, nunca vi tempestade com fome, não é? Terremoto com fome, passando geleia no pão. Aí você começa a desconfiar que foi uma ação inteligente de fato. Aí você vai na parede, aquele cofre que você tem todos os seus dólares guardados, o cofre tem uma senha, ele está aberto e todo o dinheiro que tinha lá se foi. O que você conclui? Imediatamente. Foi uma ação inteligente. O efeito cofre aberto sem o seu dinheiro, obviamente tem uma única causa, uma ação inteligente. Tempestades não sabem senhas, tempestades não abrem cofres e tempestades não retiram seletivamente dinheiro do seu cofre. Você tinha umas fotos velhas lá também que você guarda no seu cofre, não é? As fotos ficaram, só foi Aí você liga para o policial e fala assim, olha, fui roubado. Aí ele diz assim, nossa, você viu um vídeo? Tem fotos? Você fala, não. Ah, então não posso considerar a ação inteligente. Você fala, você viu o cara roubando? Ele fala, como assim? Eu não vi, mas eu tenho certeza absoluta que foi uma ação inteligente. Então nós temos para todos os efeitos conhecidos, apenas 2 causas possíveis. Forças naturais ou ação inteligente. Gente, você está sentado aí? Ou você foi causado por forças naturais ou por uma ação inteligente. Não tem como ser diferente. A sequência que te causou não pode ser infinita. Ou seja, uma causa, primeira causa não causada te causou. Ou foram as forças naturais ou foi uma ação inteligente. Não há como a gente fugir. Premissa número 8. Nada que passou a existir pode ter sido a sua própria causa. Então, olha, aqueles círculos com os dominós, se um dominó caiu, ele não pode ter caído sobre ele mesmo para iniciar a queda, certo? Alguém foi lá e derrubou. Premissa número 9. Nenhuma sequência de efeitos e causas pode ser infinita. Eu já falei sobre essa impossibilidade. Se temos sequências de causas e efeitos, se a causa só pode ser uma ação inteligente ou forças naturais, temos uma outra conclusão lógica. Essa sequência de causas e efeitos que estão levando aos efeitos que nós estamos observando no aqui e agora não pode ser infinita. Por quê? Teria que ter passado um tempo infinito. Teríamos que ter um número infinito de eventos para poder estar observando o último efeito. Não sendo infinito, infinita essa sequência, a gente tem que necessariamente admitir que uma primeira causa não causada, ou foram as forças naturais, ou uma ação inteligente, causou tudo que a gente está observando. Premissa número 10. Há coisas que passaram a existir.
Hoje a gente sabe que o universo passou a existir. A vida passou a existir, a Terra passou a existir. Portanto, fazem parte de uma sequência de causas e efeitos iniciadas por uma primeira causa não causada. Então essa é uma conclusão lógica. Uma primeira causa não causada, atemporal, muito provavelmente imaterial, deu início a todas as coisas. Quem essa primeira causa não causada seria? Se algo existe, e algo imenso e extremamente inteligente, o universo e a vida, algo eterno, imaterial, necessário e suficiente, todo-poderoso para causá-lo, precisa ter sempre existido, ser atemporal. A primeira causa não causada, Deus. Um exercício simples de lógica, de raciocínio, de filosofia, nos leva à conclusão indesculpável de que se algo existe, e se esse algo é tão imenso, tão inteligente, algo eterno, imaterial, necessário e suficiente para causá-lo, precisa ter sempre existido. Um ser atemporal. A primeira causa não causada, Deus. Então Deus é uma obrigatoriedade de lógica. Nem tudo que existe passou a existir, a primeira causa não causada é Deus. A gente consegue explicar essa primeira causa não causada? Um ser atemporal, imaterial, todo-poderoso, que sempre existiu, desde o início, hoje e eternamente? Não, a gente não consegue explicar. Como a gente cantou aqui no começo, antes que o haja houvesse, ele já era Deus, se revelou aos seus. Do crente ao ateu, ninguém explica Deus. Eu não consigo explicar a existência desse ser. Por que que ele existe? Como ele existe? Da onde ele veio? Mas eu sei que ele existe. A gente não explica, mas a gente consegue entender a sua existência. A gente sabe que ele existe. Eu só não sei como. Mas a existência de Deus é uma obrigatoriedade. A primeira causa não causada, Aristóteles já chamou essa primeira causa não causada do motor imóvel. Os filósofos gregos já chegaram à mesma conclusão que nós chegamos aqui. Há a absoluta necessidade de nós reconhecermos que, se estamos observando os efeitos aqui, no aqui e agora, uma primeira causa não causada com as características que eu falei para vocês sempre existiu. Aristóteles diz assim, se há movimento no universo, é um outro argumento, um ser imóvel, o motor imóvel, deu início a todos esses movimentos. Mas o que o ateísmo fez quando ele percebeu também a necessidade da primeira causa não causada? Richard Dawkins, ele quis fugir do argumento. Ele quis fugir da necessidade de reconhecer a existência de uma primeira causa não causada. E o que ele fez? Aquela premissa irracional do ateísmo. Tudo que existe foi causado. Aí você vai ter que me explicar quem criou Deus. Mas não é sempre assim no ateísmo. Alguns ateus um pouco mais honestos reconhecem a necessidade também de uma primeira causa não causada, como Carl Sagan. Mas Carl Sagan disse, essa primeira causa não causada é Deus? Não, o que ele disse? O cosmos é tudo que existe, que existiu ou que existirá. Não sei se vocês conhecem essa frase famosíssima do Carl Sagan. O que ele estava declarando ali? A primeira causa não causada é o universo. O universo é eterno. Tem gente que fala assim, eles falavam que o universo é eterno. Não, o universo era atemporal. Sabe, perceba a diferença entre ser eterno. Ser eterno assim, você está aqui, você sempre vai viver, então você vai ser eterno. Atemporal é que você sempre existiu, no passado, no presente e no futuro. Você não teve o início e não terá o fim. O eterno não terá fim, mas o atemporal não teve nem início, nem meio, nem fim. Sempre existiu. E o Carl Sagan estava dizendo, primeira causa não causada de tudo é o universo. E o agente nesse universo
para tudo que nós estamos observando foram as forças naturais. Por que a gente fala que é naturalismo? O ateísmo e o naturalismo se confundem. Porque eles apelam para as forças naturais. As 4 forças construíram o universo. As 4 forças construíram a Terra. As 4 forças construíram a vida. Na realidade são 3, você sabia? Se você perguntar para qualquer físico por aí quais são as forças que agem no universo, ele dirá, são 4. A força nuclear forte, a força nuclear fraca, a gravidade e o eletromagnetismo. Essas forças que estruturaram o universo, a Terra e a vida. Fomos estudar um pouco mais e a gente percebeu que a força nuclear fraca é uma manifestação do eletromagnetismo. Então, na realidade, só existem 3 forças. O universo é trino. Tudo é 3, 3, 3, 3, 3. 3 partículas atômicas, 3 quarks para formar essas partículas atômicas, 3 estados da matéria, pelo menos na Terra, né? Tem o plasma, mas plasma é coisa de físico, não é? Dentro dos laboratórios, no Sol. Tudo 3, 3, 3. Então, quando nós deixamos Deus de fora, o que é que nós colocamos no lugar? O Deus trino das forças naturais. Força nuclear, força eletromagnética e a força gravitacional. Então, para Carl Sagan, a primeira causa não causada teria sido o universo atemporal e os agentes dentro desse universo, as forças naturais. Mas não contavam com a nossa astúcia. Fomos avaliar o universo. O que a gente descobriu pela ciência? Que o universo não pode ser eterno. Ele teve um início. A gente percebeu pela segunda lei da termodinâmica, a entropia, que o universo está se desestruturando. Ele está consumindo a sua energia disponível em trabalho e transformando essa energia em energia térmica, e a morte termodinâmica do universo. A energia disponível nos átomos, hélio e hidrogênio, quando o Sol usa essa energia, transforma em energia térmica. E nós vimos que o universo, então, está envelhecendo, gastando sua energia. Portanto, o universo teve um início. Quando os ateus perceberam que as evidências científicas eram todas favoráveis a que o universo teve um início, o que aconteceu? Pânico geral no quartel naturalista. Eles perderam a sua primeira causa não causada. O que vai acontecer com o universo se a gente ficar muito tempo por aqui? Ele vai se desgastar. Vai sobrar apenas o quê? Olha, as supernovas, as estrelas explodem, formam buracos negros, estrelas de nêutrons, anãs brancas. O universo vai perdendo sua energia, vai escurecendo. E chegamos numa situação quase que de completa inanimação. A Bíblia já dizia sobre essa não eternidade do universo. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Descobrimos que o universo não era eterno. Se o universo, com sua matéria, espaço e tempo, passaram a existir, algo imaterial fora do espaço e fora do tempo causou o universo. Aí os ateus falaram assim, eu sei o que foi. Foi o som nada. Eles não dão o braço a torcer. Quando os naturalistas e os ateus perderam o universo como a sua primeira causa não causada, quando o universo descobrimos que ele passou a existir, o que é que dá agora no naturalismo o início ao universo? O são nada. Pergunte para o seu professor de física o que tinha antes do Big Bang. Ele vai dizer, bom, não tinha espaço, não tinha energia, não tinha tempo e não tinha matéria. Portanto, tinha o quê? Nada. É o nada que pega o nada para nada, por nada e bum, dá origem ao tudo. Numa explicação um pouco mais sofisticada, o seu professor de física vai dizer que são flutuações quânticas que fizeram o universo pipocar do nada. Mas pergunte para ele então se flutuações quânticas, se a mecânica quântica poderia agir no nada. Imagina! A gente pode até imaginar que alguma coisa pode
pipocar no universo que a gente está observando do nada por flutuações quânticas, porque pelo menos a gente sabe que a mecânica quântica opera no nosso universo. Mas a gente já viu alguma coisa no nosso universo pipocar do nada? Nem no universo que a gente habita, nada nunca pipocou do nada. Você já viu alguma coisa pipocar do nada? Mas agora você pergunta para o seu professor de física, as flutuações quânticas agindo no nada fizeram o universo pipocar do nada. Foi um apelo totalmente irracional para o são nada. Mas espera aí, os filósofos gregos já não tinham concluído que o nada nada cria? Não houve saída para não apelar para Deus. Quando o ateísmo perdeu a sua primeira causa não causada, o universo eterno, passaram a apelar para o nada. Foi o nada que fez todas as coisas. Então agora nós temos dois modelos concorrentes que você terá que escolher. Eu já escolhi o meu, eu quero que você escolha o seu. Um primeiro modelo, um ser todo-poderoso, atemporal e imaterial. Deus poderia ser material? O Pirula, outro dia, numa das suas lives, disse assim, eu só crerei em Deus se Deus se materializar aqui no meu laboratório, eu puder fazer alguns experimentos com ele. Pirula, fique esperando. A partir do momento que Deus se materializar, ele não é mais Deus. Por que Deus não pode ser matéria? Porque a segunda lei da termodinâmica diz que a matéria se desorganiza, se gasta, se decompõe, se desestrutura, melhor dizendo. Se Deus fosse material, ele não poderia ser Deus. Ele seria temporal, ele teria um tempo de vida calculado pela quantidade de matéria que ele acumulasse. Então, um ser atemporal, imaterial, deu início a todas as coisas. A sua primeira causa não causada é Deus. A segunda causa não causada, qual seria? Adão. A terceira causa não causada sua seria quem? Eva. E aí, até dá em você. Mas há uma outra possibilidade. O são nada, eu não sei se você conhece aquela figurinha, mas é o santo do pau oco, né? Deu início ao universo. E até chegar em você, você passou pelaquela ameba. Deve ter sido a causa 3.557, tá? Estou querendo calcular aqui, estimar, que deu em você. Gente, você não tem outra opção. Ou uma ou outra. Mas não contavam com a astúcia de Deus. Para resolver de pronto essa questão, o que Deus fez? Olha, voltando aqui para você entender bem. Na segunda sequência, o que você precisa para chegar até em você a partir do são nada? Um tempo infinito quase, um tempo imenso. O tempo é o grande santo dos processos naturalistas. O tempo usa o tempo para, com o tempo, fazer os seus milagres. O que acontece agora com o Hubble? A NASA lançou esse telescópio, o Hubble, e o diretor do programa Hubble, Bob Williams, disse o seguinte, eu tenho 100 horas desse telescópio, aponte esse telescópio para um ponto bastante escuro do universo, que eu quero tirar uma foto da luz que está chegando do início do universo. Há uma suposição que o universo está se expandindo, hoje a gente sabe que não está mais, as fotos do James Webb mostraram que o universo é cartesiano XYZ, são as galáxias que estão se afastando, parece que o universo não expande. As galáxias se mostraram bastante pequenas, massivas. Só o efeito da distância, não tem ali o efeito da expansão. Tem um artigo bem legal do Jason Lisle que fala sobre isso. Mas se o universo está em expansão por 13,8 bilhões de anos, se eu direcionar esse telescópio para um ponto bastante escuro, desviar de toda a fonte de luz no caminho, eu posso pegar a luz que foi emitida no início do universo, que não chegou ainda aqui, e conseguir capturar numa foto. Todos os cálculos foram feitos e a luz que seria emitida seria dessa região aqui, olha, dessa seta aqui. Se esse modelo estivesse certo, se o nada há 13,8 bilhões de anos tivesse pego nada e do nada tivesse criado o universo lenta, gradual e sucessivamente, essa foto do James Webb não deveria mostrar praticamente nada. Seria uma foto escura, negra, sem estrutura. O máximo que poderia aparecer lá é uma estrelinha, uma protogaláxia.
E eles estavam querendo, obviamente, provar, o Robert Williams estava querendo provar o modelo do Big Bang. Os amigos deles falaram assim, não tira essa foto, vai ser um desastre, não vai aparecer nada na foto. Que foto chata. Ele falou, não, vou pagar para ver. Porque ele queria provar o modelo do Big Bang. A foto veio, e o que aconteceu com essa foto? O professor Adalto Lourenço, antes das fotos aparecerem, ele tem várias palestras no Congresso Brasileiro do Design Inteligente, ele disse, a foto mostrará um universo primitivo, onde as suas estruturas estarão completas, complexas e plenamente funcionais. Por quê? No modelo Adalto Lourenço. Deus disse, haja o universo e bang! O universo se formou. Então a foto do início do universo deveria mostrar o universo todo estruturado, completo, complexo e plenamente funcional. A foto veio e bingo! Nós temos a foto do início do universo, essa foto mais espetacular da história da ciência. É a foto que colocou uma pá de cal definitiva no modelo naturalista. Hoje, irmão, não sei se é ateu, está aqui comigo, tá difícil ser ateu, hein? Tem uma foto refutando o ateísmo. Tem duas. E contra fotos, não há argumentos. Por mais que você tente colocar novas teorias, não dá. Olha a foto. O universo, todos esses pontinhos são galáxias. As galáxias já estão prontas, estruturadas, massivas, pequenas. O efeito da expansão do universo não apareceu na foto, só o efeito distância. Todos os elementos já estão lá na tabela periódica, do hidrogênio ao ferro, então a nucleossíntese ao longo de bilhões de anos nunca ocorreu. Todos os diferentes tipos de galáxias já estão lá. De fato, o professor Adalto Lourenço venceu, o modelo Adalto Lourenço venceu. Por quê? A foto comprovou exatamente o que ele tinha antecipado. Mas a NASA não se deu por vencida, lançou um novo telescópio, o James Webb, colocou detectores de infravermelho para tirar uma foto ainda mais no início do universo. Eles falaram, agora sim, nós vamos pegar esse universo se estruturando. Vamos provar que o Big Bang aconteceu, que o nada de fato pegou nada e por flutuações quânticas formou uma nuvem gasosa em expansão que foi se estruturando ao longo de bilhões de anos. A foto veio e o professor Adalto Lourenço disse, virá de novo, completa, complexa e plenamente funcional. A foto veio e, bingo, o professor Adalto Lourenço venceu de novo. Olha, essa foto do James Webb é idêntica à foto do Hubble, tá? Galáxias prontas, massivas, estruturadas, todos os elementos já estão lá, tem carbono, tem ferro. Todos os diferentes tipos de galáxias já estão lá. Esse professor da Universidade de Yale disse o seguinte, as fotos mostram que você passa do nada para essas galáxias totalmente formadas num piscar de olhos. Forças naturais, gravidade, eletromagnetismo e forças fortes e fracas de núcleos não têm poder para criar o universo imediatamente, elas precisam de tempo. Então, quem chamou o universo à existência, chamou o universo à existência num piscar de olhos. As fotos mostram que chegou num piscar de olhos. Então, thanks, NASA. A gente sabe hoje que o universo tem aproximadamente 6.000 anos. O universo no início e o universo que nós vemos hoje nos céus são praticamente idênticos, pouquíssimo envelhecimento. Você tenta calcular alguns milhares de anos. O universo praticamente não envelheceu. Ele está igualzinho ao universo que foi formado. Então, thanks, NASA, a gente conseguiu derrubar esse modelo. O tempo não estruturou o universo. Então, qual é a conclusão? O modelo Adalto Lourenço venceu. Porque ele falou e tudo se fez, ele ordenou e de pronto tudo foi criado. Salmos 33:9, Salmos 33:6 também diz, pois ele soprou o universo com o sopro de sua boca. Hebreus 11:3, pela fé entendemos que pela palavra de Deus aquilo que se vê, espaço, matéria, tempo, foi feito do que não é aparente. Em Gênesis 1:1, nós vemos outra grande declaração de Deus criando todas as coisas. No princípio criou Deus os céus e a terra.
No princípio, ele cria o tempo. Os céus, ele cria o espaço. O universo imenso. E a Terra, a matéria. Tudo desde o início. Então, quem é o melhor candidato para a primeira causa não causada? Um ser fora do tempo. Um ser fora da matéria. Fora do espaço. Suficiente para formar o universo pronto. Olha que grande revelação do James Webb e do Hubble. O universo precisa ser formado por uma primeira causa não causada suficiente e capaz de criar o universo pronto. Não podemos mais apelar para forças naturais porque elas precisam de tempo para formar o universo. Se o que existe, matéria, espaço, tempo, passou a existir, logo forças naturais estão desqualificadas como primeira causa não causada. Pior, se não houve tempo, as forças naturais estão também desqualificadas como a segunda causa. Então isso é fake news, gente. Fake news que Deus guiou o Big Bang. Então, a conclusão de que há um Deus tem sido corroborada pelas mais recentes descobertas. Aí eu quero voltar a essa pergunta: quem criou Deus? Pergunta teológica, filosófica e cientificamente tola, ela não deveria ser feita. Quem criou Deus, o melhor candidato para a primeira causa não causada? Não pode, se ele é a primeira causa não causada, ninguém o criou. Quem criou o Criador não causado de todas as coisas causadas? Você faria essa pergunta? Outro dia, num debate com um ateu, ele perguntou: onde estava Deus no universo quando ele criou o universo? Onde estava Deus quando ele criou o universo? Gente, onde estava Deus? Ele estava fora do espaço, fora do tempo. Ah, a Bíblia diz, ele habita o terceiro céu. Quando Deus criou o tempo? Dá para perguntar quando Deus criou o tempo? Deus cria o tempo, portanto ele está fora do tempo. Não tem como contar o tempo antes dele criar o tempo. Quem criou o Criador? Qual o som do silêncio? Ou qual a cor da escuridão? É equivalente. Mas olha, a gente está cercado, atolado, rodeado, ensopado e afogado de evidências. Nós temos um universo imenso, imensurável. São 2 trilhões de galáxias, com 100 bilhões de estrelas cada uma dessas galáxias. São 60 sextilhões de estrelas. No mínimo dos mínimos, a gente não sabe contar, porque a Bíblia diz que elas são incontáveis mesmo. Mas são 60 sextilhões. Há um ajuste fino, absoluto, são dezenas de constantes universais. Diz o tolo em seu coração: Deus não existe. Pergunta o tolo em seu coração: quem criou? Deus. Gente, para que eu falei tudo isso? Crer em Deus é uma conclusão racional, sóbria, consistente, coerente. Deus é uma obrigatoriedade. Delírio, ilusão é não crer em Deus. Porque quando você não crê em Deus, você tem que crer no são nada. Você tem que crer em processos naturais não guiados que não têm capacidade para criar o universo pronto. Nós temos uma fé plenamente racional. Eu digo que eu não creio em Deus. Eu passei a não crer em Deus. Depois de todas essas evidências, pastor Tiago, eu passei a não crer em Deus. Eu não creio em Deus. Eu tenho certeza absoluta que ele existe, gente. Você ficou preocupado, né? Certeza. Chesterton disse: não há problema em não acreditar em Deus. Não há problema. Chesterton é maravilhoso, né? É um teólogo e filósofo católico, mas sensacional, é o meu predileto. O problema é que quem deixa de acreditar em Deus começa a acreditar em qualquer outra bobagem. Na história, na ciência, em si mesmo. Coisa brega, hein? Só alguém muito alienado pode acreditar em si mesmo. Gente, você precisa ser muito alienado hoje para não crer em Deus. Chesterton já disse isso. Pondé, parafraseando Chesterton, uma vez disse: quem não crê em Deus, crê num monte de bobagens. Olha só, eu tive um debate com ele, foi bem legal. Lucas Reed, eu não consegui achar a foto dele, então pus uma foto de um filósofo qualquer, tá? Ele escreveu assim, para ser ateu, um homem precisa crer em 1000 anomalias irracionais,
aceitar como viáveis inúmeras contradições e improbabilidades e assumir que efeitos são maiores que suas causas. Que efeitos imensos não têm causa alguma. Foi do nada que surgiu. Flutuações quânticas agindo no nada. Pior ainda. Que algo muito poderoso, um universo complexo, belo, finamente ajustado, imenso e uma terra exuberante cheia de vida, surgiu literalmente do nada, que nada cria. Então, olha, conclusão: Deus, um ser atemporal e material não restrito ao espaço do universo, com todo o poder, maior que a energia toda do universo, e imensa inteligência, é o melhor, aliás, único candidato que podemos postular teológica, filosófica e cientificamente como necessário, suficiente e conhecido em Cristo para a primeira causa não causada do universo e da vida. O pior que Deus é conhecido. Não é uma causa desconhecida. Deus é conhecido. Ele se fez homem em Cristo e fez os seus milagres. Então, gente, cientista bom é cientista que é ateu? Que crê no nada? Não, cientista bom é cientista que crê em Deus. Deus é uma obrigatoriedade. Irmão, você crê em Deus? Você cultua Deus? Cultue Deus com o seu coração, mas cultue Deus principalmente com a sua razão. A fé em Deus é fé racional. Ela chega ao coração, mas ela passa pela sua mente. Seja consciente de que Deus de fato existe. Nós somos obrigados a concluir sobre a sua existência. E sabendo que esse Deus existe, podemos cultuá-lo ainda mais e ainda melhor. Então, a esse Deus que nos atola, afoga, abarrota, cerca, ilha de evidência, seja sempre o nosso louvor. A Ele toda a glória, ontem, hoje e sempre, eternamente. Amém. Muito obrigado, irmão. Obrigada por ouvir a Igreja do Porto. Siga nossas redes sociais e compartilhe com seus amigos a Igreja do Porto. Até a próxima!